Vamos lá. Agora, como se a gente fosse resolver a segunda questão que está dentro dessa questão de 55, né? A primeira questão era a questão lá de achar o lugar geométrico. Eu já achei e vi que o lugar geométrico tem essa equação aqui. Aí já foi lá, né? Teve todo o trabalho para conseguir chegar a isso. Aí isso, por enquanto, é uma novidade. Claro que no dia do concurso não vai ser, mas por enquanto é uma novidade. Isso aqui, como eu disse, é uma equação de parábola. É uma parábola que vai estar, não vai estar feliz ou triste. Essa parábola vai estar, no caso, para direita. Ela vai ser assim, essa parábola. Mas para o que ele pediu agora, aí que tá, né? Depois, os próximos passos, depois desse capítulo aí de circunferência, é justamente ver elipse, hipérbole e por último a parábola. Só que esse problema que ele pediu aí de achar a reta tangente a esse negócio, nesse ponto, se você for reparar aí, esse ponto, ele está na parábola. Se você pegar esse ponto 6, 8 e substituir aqui, você vai ver que vai dar zero. Quer dizer, esse ponto pertence à curva. E aí, uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que eu já posso usar agora, porque vai ser simplesmente fazer conta, desde que eu diga como é que é a conta, tem essa fórmula aqui, que é esse bisuzaço, que é uma fórmula pronta para esse problema. Reta tangente à curva de equação genérica desse tipo no ponto x0, y0. Ou x0, não, no ponto xp, yp. A gente vai ver que a equação de circunferência, elipse, hipérbole e parábola, além da circunferência que a gente já está vendo, os outros três que a gente ainda vai ver, todos eles, quando eu escrevo na equação geral, eles têm essa cara no final das contas. Essa equação aqui, por exemplo, ela tem esse formato. Ah, é mesmo? É mesmo. Por exemplo, não tem x ao quadrado, né? Se não tem x ao quadrado, é porque o a, que é o termo do x ao quadrado, é zero. Aí tem outro termo ali, b y ao quadrado. Aqui está 1y ao quadrado, então aqui o b é 1. Cuidado aqui que tem um 2 na fórmula, para depois aparecer um negócio interessante aqui embaixo. O 2c tem que ser, é o termo do x ali, tem que ser menos 8. Então o c é menos 4. O 2d, que é o termo que multiplica o y, tem que ser menos 8. Então o d também é menos 4. E por último o e, que é o termo independente, 48. Então essa equação, que é uma equação, no caso, de parábola, ela tem esse formato. A equação de circunferência também tem esse formato. Só que na equação de circunferência você não vai ter um cara dando zero, porque na equação de circunferência você tem o x2 e tem o y2. Todas as coisas que a gente vai ver, circunferência, elipse, hipérbole e parábola, todos eles no final das contas, quando escritos na equação geral, tem esse formato. E aí por isso que isso aqui é muito bisurado, porque essa fórmula é a fórmula da reta tangente a um negócio desse, que pode ser circunferência, elipse, hipérbole ou parábola, não importa, no ponto P, XP, YP. O detalhe é que esse ponto aqui tem que ser um ponto da figura. Vocês vão ver também mais para frente outros tipos de problema, que é eu tenho um ponto que está fora da curva. Isso vai ser um problema muito comum nos próximos capítulos. Você tem imagina que eu tenho a parábola, aí eu tenho um ponto fora da parábola, aí eu quero a reta tangente que passa por esse ponto e é tangente à parábola. Isso é outro problema que a gente vai ver ainda. Nesse caso, esse ponto do enunciado 6,8 é um ponto que está na parábola. Esse ponto não é esse aqui fora. Esse ponto é esse ponto que está aqui. Então essa é uma fórmula geral para isso. Eu tenho um ponto que está na curva, e a curva tem essa cara genérica, e eu quero a reta tangente à curva nesse ponto. Então se o problema for esse, que é o caso, eu tenho uma fórmula pronta já. Então na prova, o cara que já tinha isso aqui visurado, já sabia essa fórmula,
Depois que ele fez a primeira parte do problema, que foi achar aqui a equação do lugar geométrico, ele terminou a questão muito rápida. Porque olha só o que a fórmula diz. A equação era ax ao quadrado, by ao quadrado. O que eu fiz aqui? Em vez de ser ax ao quadrado, ficou axpx. Eu peguei ali o x ao quadrado, tirei um x e botei o próprio x no ponto. Aí era by ao quadrado. Não ficou y ao quadrado, ficou ypy. Era y ao quadrado, eu tirei um y e deixei o y no p. Aqui, para você gravar, é o seguinte. Era 2cx. O que eu fiz? Cortei o 2, repara que ficou só c. E aqui, que era 2d, ficou só d. E, em vez de ficar x, ficou x mais o x do ponto. E aqui, y mais o y do ponto. E o e, não fez nada. Estava lá, continua lá. Para você ver que a fórmula está certa, caso você tenha esquecido como é que é exatamente, é só o seguinte. Se eu aqui substituir o xp por x e substituir o yt por y, aqui eu vou voltar para a equação da parada, da curva inicial. Repara que se o xp for igual a x, vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar y ao quadrado, e aqui vai ficar 2x, então vai ficar 2cx, aqui vai ficar 2y, então vai ficar 2dy, mais o e. Então se você ali, na equação preta, substituir o xp por x e substituir o yt por y, você vai voltar para cá. Então, genericamente, a tangente a isso, e isso pode ser circunferência, elipse, hipérbole, parábola, qualquer um deles, no ponto aqui de tangência tem essa fórmula, né? Uma prova que é objetiva, tu cospe isso, acabou, está resolvido. Então, eu tenho a equação do negócio, eu tenho o ponto, é só substituir agora. Então, em vez de ser y ao quadrado, vai ficar 8y. Aí agora aqui, divido por 2, vai ficar 4. Aí em vez de ser y, vai ficar y mais o 8. Mesma coisa aqui, divido por 2, ficou 4. Aí vai ser x mais o 6. 48 continua. Acabou. Essa é a reta que o enunciado pediu. Essa já é a equação da reta tangente a esse negócio nesse ponto. Agora é só arrumar. 8y menos 4y, fica 4y. 4 com 8, 32. Menos 4x, menos 24, mais 48. Ajeitando vai ficar isso. Dividido por menos 4, dá x menos y mais 2 igual a 0. É uma das opções aí. Matou a questão. A questão belíssima. Tem duas fases na questão. Uma é o problema de achar isso, que não tem nada, aí sim você pode usar completamente a teoria de circunferência, apesar da resposta não ser uma circunferência aqui, mas teria como chegar aqui. Agora, essa segunda parte da questão, realmente, eu estou dando um bizu novo, né? Que na verdade estou antecipando um bizu, mas é bom ver já agora, né? Eu vou depois falar disso de novo, quando finalizar cônicas, né? Mas é bom ver mais, ver duas vezes é melhor que ver só uma. Então, já está antecipado aí um bizu. Outra questão importante para você meditar, tentar refazer, tentar reproduzir os passos, é uma questão bem difícil, como normalmente acontece na escola naval. Valeu!